Boa tarde. A gente está aqui mais uma vez com a Psicologia no Inferno de Dante. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui no canto quarto. Como a gente viu no canto terceiro, Dante, depois de um estrondo forte, ele desmaia. E desmaiando, ele, nesse canto quarto, ele já acorda dentro do primeiro círculo do inferno, que é o limbo. No canto terceiro, a gente viu a figura do Caronte, que é o barqueiro da travessia, que encrencou um pouco com o fato de Dante estar ali vivo, e aí Virgílio rebate ao Caronte, com autoridade, dizendo a ele que aquela viagem já tinha sido definida em esferas superiores. Aí o Caronte se cala muito a contragosto e depois disso acontece o estrondo e com um trovão forte, estrondo, e aí Dante perde os sentidos, desmaia, e agora no canto quarto ele já está no primeiro círculo do inferno, o limbo, destinado às pessoas que não foram batizadas. E ali a gente encontra, como o Dante descreve, muitas pessoas influentes, muitos espíritos admirados pela sabedoria, conhecimento, e que, por eles terem vindo antes de Cristo, da época de Cristo, eles não foram batizados, porque não havia a figura do batismo. E o próprio Virgílio se encontra ali no limbo. E Dante fala que tem ali o castelo da nobreza, onde várias figuras são vistas ali, estão ali. O próprio Virgílio estava ali com Homero, Ovídio, e outros poetas da antiguidade. O Homero, aquele que escreveu, alguns da história dizem que alguns comentadores, críticos, dizem até que pode não ter existido o Homero, e sim várias pessoas terem escrito e juntado as histórias. Mas ao Homero é atribuída a autoria dos livros A Ilíada e a Odisseia. Ilíada, que trata da guerra de Troia, e a Odisseia, que trata da volta do guerreiro Ulisses, que lutou na guerra de Troia, para a Grécia. Então, Dante encontra com algumas figuras ali importantes da filosofia, da arte, e no campo da filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles, considerando ali o Aristóteles como a figura principal. É uma escada. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, Dante vê essas figuras importantes ali, e também no campo da poesia, Homero e Ovídio. O próprio Virgílio estava ali quando foi chamado pela Beatriz para interceder a favor do Dante. Como a gente vê em uma frase do Dante fala a Virgílio, você irá primeiro e eu te seguirei. Você será o guia e eu vou te seguindo. Isso
eu fiz uma associação ali com, né, a figura que exerce essa função de guia nas nossas vidas em vários contextos, né? Os pais em relação aos filhos, o professor em relação aos alunos, né? O chefe em relação aos funcionários de uma sessão, por exemplo. Então, isso é uma coisa comum, né? Dependendo do contexto que a gente tenha. E é importante ter isso, né? E reconhecer isso nas nossas relações, né? É um sentido de hierarquia. Eu acho que isso é importante para o ser humano, isso nos situa, né, no contexto social que a gente vive, né? Eu acho que quando a gente entende isso e busca se adaptar a isso, né? Não é aceitar tudo, mas se adaptar a isso, entender isso, as nossas relações com os nossos pais, com o nosso chefe, com o nosso professor, os nossos professores, ela melhora. E a gente entende a função que, né, determinada pessoa está exercendo no momento. Não é aceitar tudo, mas até uma crítica a gente pode fazer de uma maneira mais suave, né? E entender e buscar pegar aquele conhecimento que a gente recebe para que, quando chegar a nossa vez, né, de exercer uma autoridade, a gente saiba também o que pedir, né? Vamos usar o termo exigir, mas o que pedir dos outros, né? O que esperar dos outros, né? Para que determinadas coisas, determinados objetivos sejam alcançados. Outra situação, né, que eu coloquei aqui, a importância do exemplo. O Dante vê na figura, né, na expressão do Virgílio, um certo medo, né? Depois o Virgílio se explica dizendo que não é medo, né? Mas o Dante pergunta a ele: como é que eu vou seguir? Como eu vou seguir se você está querendo me dar força, ou que deveria me passar tranquilidade, confiança, você está com medo, né? Então, isso daí eu coloquei como é importante o exemplo, né? Para a gente, se a gente quer uma responsabilidade de outras pessoas, né? Uma seriedade em uma determinada atividade, a gente tem que mostrar isso também para as pessoas, né? Quando a gente está numa situação de liderança, né? Os pais com relação aos filhos, o chefe com relação a funcionários, né? O professor com relação a alunos, né? O próprio médico, né? Em uma relação com o seu paciente, né? Aqui a gente tem uma coisa um pouco complicada, né? Porque às vezes, né? Porque, né? Tem uma questão, não, mas o médico está ali para passar o conhecimento, mas é complicado, né? Se ele, por exemplo, está falando para o paciente que é saudável, né, para cuidar da saúde, ele não deve fumar e ele fuma, é uma coisa realmente complicada, né? Só que aí vai depender também do paciente. O paciente pode até falar: não, eu estou seguindo a recomendação porque ele está vendo que, para mim, na minha condição de saúde, isso não é bom. Mas ele mesmo pode se dar mal com relação a isso, né? Em algum momento ele não ter o médico, né, o controle que ele acha que vai ter sobre determinada doença e falecer até disso. Mas ele está me dando um caminho e eu vou seguir o caminho que ele está me passando. Aí seria a posição do paciente. Ele pode separar essas coisas, né, na sua cabeça e seguir. E aproveitar do médico o melhor, o conhecimento que ele está passando, né? Mas, de um modo geral, né, o médico vai conseguir melhor o objetivo se ele passar um exemplo para o doente, né? Um exemplo de vida saudável, né? Normalmente, porque o exemplo é importante. Como nessa passagem, né, no canto quarto, o Virgílio conta ao Dante que
após a descida de Cristo, né, ao limbo, né, depois da morte, né, e ressurreição de Jesus, determinadas almas que estavam no limbo foram salvas. Antes disso, elas não eram salvas. Então, a gente não deve esquecer que Dante tem toda uma concepção católica medieval, né? Então, ele passa muito essa ideia que a Igreja Católica passa ainda, mas de uma forma mais suave, digamos assim, a questão da salvação. Então, o Dante enfatiza isso, né, nas palavras do Virgílio, que Virgílio passou para ele, né, contou a ele que na descida de Cristo ao inferno, muitas almas foram salvas, né, por ele, né? E antes disso elas não eram salvas, estavam condenadas no inferno, né? E a gente vai ver esse desdobramento dessa questão, né, da descida de Cristo, basicamente no volume 2 da Psicologia no Inferno de Dante, onde tem uma parte ali que é falado, remetido a essa questão da descida de Cristo ao inferno. A associação que eu fiz em relação à salvação, né, na questão psicológica, é a de que, independente do erro, né, dos erros cometidos por nós podemos e devemos, né, nos absolver internamente, né? Nós devemos ver os erros, né, e reconhecer esses erros e buscar melhorar as nossas atitudes externamente, né? Não cometer aquilo novamente, buscarmos corrigir aquilo, mas nos absolvendo e não nos martirizando. Muitas vezes o ser humano se martiriza até para, né, ele se justificar. Não, eu estou me martirizando já, estou me punindo. Inconscientemente, olha, eu não preciso de reprimendas externas, porque eu mesmo sou o pior carrasco, né? Só que isso daí acaba, né, sendo às vezes danoso, porque você acaba prejudicando a sua saúde, né, se tornando uma pessoa triste, amargurada, né? E isso não vai adiantar, porque, né, coisas que você fez em relação a outras pessoas, o melhor é você, dentro das possibilidades, conseguir estar com essas pessoas novamente, pedir uma desculpa, pedir, né, dizer que se errou, o que pode fazer para ajudar, para consertar. Claro, não é tão simples assim. Às vezes só se aproximar da pessoa novamente, tentar melhorar uma situação, né? Às vezes sem dizer, né, palavras formais, desculpa, mas, né, se puder, isso é até o melhor a fazer, né? Mas o importante, né, na questão psicológica é você não se martirizar, né? Observar as suas ações, buscar melhorar as ações, o seu comportamento, mas não se martirizar. O que foi feito, foi feito. Você pode melhorar as coisas daqui para frente e até na sua mente, né? Também entender, não, eu era imaturo, né? Eu errei muito, eu não sabia dessas coisas, agora eu estou melhorando, né, dentro das suas possibilidades, ajudar a pessoa, né? Se você puder ajudar ela, a quem você prejudicou, e dali para frente não fazer mais, buscar não fazer mais. Então eu acho que é isso. Essa é uma coisa interessante na questão da salvação que a gente traz para a psicologia, né?
o próprio Cristo, né, em uma passagem que tem, né, a mulher adúltera, né, que muitos associam com Maria Madalena, mas que, né, há uma controvérsia, porque não tem na Bíblia, naquele ponto ali, uma alusão a ser a Maria Madalena. Mas, né, são controvérsias aí. Mas naquela passagem do apedrejamento, né, atire a primeira pedra, quem não tem pecados, quem não tem erros, depois que todo mundo vai embora, Jesus se volta para aquela mulher e fala: vá e não peques mais. Né? E ele fala: cadê aqueles que te perseguiam, que te condenavam, que estavam te condenando? Eles não estão aqui, eles não te condenam e eu também não. Né? Alguma coisa nesse sentido, né, a passagem. Então, é importante que, né, a mensagem, né, trazida é que Jesus diz para a pessoa que ela também deve se perdoar. Né? Acho que isso é importante e isso psicologicamente tem um efeito muito importante, né, de retomada para você, a partir daí, seguir e ter mais chances de sucesso e felicidade. Bom, então, isso é basicamente o que eu gostaria de trazer a respeito desse canto quarto. A gente vai ficando então por aqui e no próximo vídeo, então, a gente continua com a Psicologia do Inferno de Dante, volume 1, passando então para o canto quinto. Um abraço a todos e até a próxima.